sempre amigo, sim, se Deus quiser. Deixa eu receber um grande escritor, um grande palestrante. Eu tenho, assim, o maior orgulho de poder recebê-lo, porque eu sei que ele é grande, os livros estão em mais de 30 países, mas sabe o que ele é? É um grande irmão. E eu quero receber agora César Romão, meu bom amigo. Venha! Meu mestre, né? Você sabe que todas as pessoas que eu conheço que são assim boas de comunicação, todas passaram em algum momento por um curso com César Romão ou participaram de alguma palestra com César Romão. Eu estou falando de um dos homens de maior influência na comunicação desse nosso país e chega a mais de 30 países com os seus livros. César, mas acima de tudo, é muito bom te receber como amigo, como irmão mesmo. Obrigado por ter vindo. Conta comigo. É mesmo? Vai ficar... Conta comigo. Me falaram assim, Dalcides, ele pode ficar mais ou menos uns 20 minutos. Eu disse, por favor, Romão, fica com a gente na primeira hora do programa. Ele abriu um sorriso e falou, pode contar comigo. Estarei aqui. Não é isso? Estarei aqui. Obrigado, prazer. Parabéns pelo sucesso. Amém. Obrigado, meu bom irmão. Ó, fica à vontade, aqui é a sua cadeira e nós temos aqui já, assim, nossa, tem um monte de gente nos acompanhando nesse momento, uma multidão nos acompanhando nesse momento. E eu quero mostrar o livro de César Romão. Esse livro também já está em outras partes? Já. Todos eles. Todos eles? Todos eles. Eu vi, por exemplo, uma capa, não sei se era na Rússia, Itália. 9 títulos na Rússia. 9 títulos na Rússia. O seu futuro depende de você. César Romão. César, para quem está nos acompanhando nesse momento, é isso mesmo? Depende, mas de repente alguém fala assim, ô Dalcides, você começou hoje o programa falando da reconciliação com o seu passado. E aí eu disse assim, no início, tem gente que tem vergonha do passado. É um dos sinais de que esse alguém não vai ter sucesso na vida. O passado ele não pode se tornar um fardo, Dalcides. Ele tem que ser uma estrada que você asfaltou para você mesmo passar. Eu acho que as pessoas não devem se envergonhar de absolutamente nada que aconteceu no passado delas. E o futuro, se você não o construir, você vai viver com o futuro disponível nas prateleiras do mundo. Ou você constrói o seu futuro, ou o mundo vai te dar um. Normalmente, o que o mundo dá não é aquele que você queria, ou aquele que você precisa para desenvolver a sua missão aqui na Terra. Você fala num determinado momento do livro, desvendando o seu passado, que as pessoas são apegadas demais ao passado, ou por não terem perspectivas de futuro, ou por não conseguirem estabelecer novos objetivos em suas vidas. Estava pensando sobre isso. Tem gente que sofreu lá no passado, mas fica cultivando esse sofrimento como uma desculpa constante. Isso não dá certo, mas também é o lugar onde eu nasci. Não tem um pouco essa... O sofrimento adora um carinho. O passado também adora um carinho. Se você der, ele fica. Se você der carinho para o seu passado, se você cultuar muitas coisas que na época você acha que não foram boas para você, ele fica ali com você. E tudo que você vai tomar, todas as decisões que você for tomar, todas as atitudes que você escolher, vão ser baseadas no seu passado e não na sua perspectiva de futuro. E quando nós não temos uma perspectiva de futuro, resta abraçar o passado, porque ali é uma área de conforto. Ô Romão, a pessoa que termina seu casamento, diz você, e não consegue mais amar e ser amada, ela cria a convicção de que aquele era o casamento ideal e de que nunca mais poderá voltar a ser feliz. Tem algumas pessoas... O Papa Francisco falou um pouco sobre isso. Quanto seria bom se a gente não tivesse que desfazer o casamento. Mas o Papa Francisco, muito preciso, dizendo, algumas mulheres sofrem violência em casa. Com violência não se pode brincar. E o Papa disse, aí, infelizmente, é melhor se dar um outro passo e que esse alguém não corra risco de vida.
Papa Francisco estava falando sobre isso. Agora, algumas pessoas têm assim algumas histórias do passado, como um casamento que chamam assim, o casamento não deu certo. E acham que estão condenadas a nunca mais se sentir amadas ou nunca mais amar. Inclusive mulheres que já sofreram violência dentro da própria casa e que depois têm dificuldade de olhar para frente e seguir a vida, achando que todo mundo é uma ameaça. Esses erros são bons, Dalcides, porque aos poucos as pessoas vão descobrindo o que elas não devem mais fazer. À medida que você vai conhecendo coisas que você não deve mais fazer na sua vida, sabe o que sobra? O que você deve fazer na sua vida. E a felicidade, ela tem que ser construída, ela não vem pronta. O seu maior desafio todos os dias é acordar, olhar para o mundo e pensar, eu quero ser feliz, como é que eu vou construir a minha felicidade hoje? Você sabe que você conta aqui de uma experiência de um químico renomado, que faz uma experiência que lhe rendeu comentários do tipo, puxa, você deve estar arrependido por ter desperdiçado tanto tempo com esse trabalho. Minha gente, eu começo a ler o livro do César Romão, cada parágrafo eu vou falando assim, nossa, estou me identificando nisso. Nossa, é verdade. E, opa, isso aqui me chamou a atenção. César, quantas são aquelas pessoas que ao nosso lado tentam nos desanimar ou dizer que aquilo que a gente está vivendo não está valendo a pena? São aqueles que eu tenho chamado de pessimistas de plantão. E muitas vezes eu sou tentado a dar ouvido demais a essas pessoas. Acontece assim, Dalcides. A maioria dos casos são os infelizes que querem ensinar a felicidade. São aqueles que não conseguiram conquistar algumas coisas que querem ensinar como conquistar. Eu acredito que nós temos uma voz interna que nos liga a Deus e essa voz interna é a que a gente tem que ouvir. Opiniões são válidas, a sua vida é baseada em escolha e decisão, só que a escolha e decisão tem que ser sua, não pode ser de um terceiro, porque é você que vai vivenciar aquilo, a experiência é sua. É muito fácil, às vezes, as pessoas fazerem comentários sobre circunstâncias que outros estão vivendo. Abraham Lincoln dizia sempre que ele, se fosse submetido a determinadas circunstâncias, talvez tivesse as mesmas atitudes. Você não sabe, quando você fala um conselho para alguém, eu acho que você deve refletir por aí. Se você fosse submetido àquelas circunstâncias, você daria aquele conselho? E às vezes também é fácil a gente dar conselho para os outros e só a pessoa que está vivendo sabe exatamente o que ela está passando. O que está passando. Por isso que uma coisa eu tenho aprendido na vida. E que pena que eu levei 50 anos para aprender algumas coisas. Ontem eu falava de uma das coisas que eu aprendi na vida, que foi dizer não. Eu não sabia dizer não. Então, muitas das histórias assim ficavam complicadas pela minha incapacidade de dizer não. Mas hoje, é uma segunda coisa que eu tenho aprendido da vida. Em alguns momentos da vida, eu acho que a gente faz muito drama. Eu acho que em alguns momentos da vida, a gente se deixa um pouco levar por esse vitimismo, de achar que acontece só com a gente. Tem um capítulo aqui neste livro, O Seu Futuro Depende de Você, que você fala assim, invista mais em você. Se eu não acreditar em mim, se eu me achar vítima das circunstâncias da vida, dos acontecimentos, mas não vai ter um cristão que vai aparecer nesse mundo para me valorizar. A mesma energia, Dalcides, que as pessoas direcionam para se tornarem vítimas, ela é igual à energia que você pode direcionar para criar a sua felicidade, criar o seu destino. Ele não vem prontinho. A nossa missão é essa, é desenvolver o nosso destino, criar esse destino, vivenciar e ser feliz com ele. Agora, se você acha que você é vítima de tudo, isso causa um mal terrível. Por quê, Dalcides? Você perde a sua criatividade, você abafa a sua inteligência. O que é inteligência? É a sua criatividade em movimento. Uma pessoa inteligente inventou a roda, fez uma coisa bacana, né? Mas olha, foi uma pessoa criativa que colocou um eixo entre as rodas. Então, quando você sofre de vitimismo, você vai abafando a sua criatividade. E aí você fica escravo justamente dessa circunstância.
tem um capítulo também que você fala sobre a felicidade, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse capítulo sobre a felicidade. Tem muita gente escrevendo ao programa, muita gente pedindo orientação. Dalcides, posso pedir sua ajuda? Claro. César Romão. Conta comigo. A Joyce de Roraima está dizendo assim: passei por um problema familiar. A minha sogra disse que meu filho não era filho do meu marido. Era filho do meu pai. Meu marido não fez nada, nem me defendeu. Demos um tempo, voltamos, e ela, para se aproveitar, colocou ele na justiça para pagar a pensão para ela. E ele está pagando, como se fosse pensão alimentícia. Brigamos muito por causa dela. Quase chegamos a nos separar, mas a gente se gosta muito. Eu queria um conselho. Minha sogra nunca deu amor a nossos filhos. Prefere os da filha dela. Já passamos aperreados e ela nunca nos ajudou. Me parece então que a sogra faz uma certa diferença entre os filhos desta, que é a nora, e filho deste outro filho dela. E me parece que há um certo ressentimento aqui. É a Joyce que está sofrendo. Joyce, as pessoas têm na nossa vida o poder de influência que nós damos a elas. Se você dá esse poder de influência à sua sogra, se você permite que ela lhe cause essa dor, esse constrangimento, isso é uma permissão sua. Primeiro ponto, você precisa do amor do seu filho, você precisa dar amor ao seu filho. Imagine, Dalcides, quanto não sofre uma criança numa situação dessa. Então, é muito importante que essa criança seja amada, seja respeitada. E você está aí, já voltou com o seu marido. Eu acho que o amor de vocês tem que superar qualquer desafio. Assim é o amor. Nós não podemos dar mais valor ao que nos aflige do que aquilo que nos faz feliz. Por que dar mais valor ao que está estragando a sua união, a sua família, do que aquilo que pode unir a sua família? Valorize seu marido, ame seu filho e vai ser feliz. Não quer se identificar, mas está dizendo a cidade. E a cidade, inclusive, é a minha cidade, é de Piracicaba. Está dizendo assim: graças a Deus e a vocês, as portas do emprego voltaram a se abrir para o meu esposo e voltaram a se abrir para mim. Eu estou muito feliz com isso, mas triste com minha vida conjugal. Sabe que o meu esposo tem vício de drogas, ele bebe. Já estou desanimada. Estou pensando até em me separar, não aguento mais. Ele vive dizendo que eu tenho outro, fazendo insinuações. Ele me xinga, me humilha, me ofende. Eu já não sei mais o que fazer. Estamos juntos há 20 anos. Eu tenho um filho de 17 e uma menina de 6. O pior é ouvir ele dizer que nós damos mais gasto do que a droga. Eu sinto pelos meus filhos. Ele fala que tudo que tem foi ele quem fez e comprou. Já saímos até no tapa. Eu admito que já tive atitudes que não são boas, mas na hora da raiva, das ofensas, eu perdi a cabeça. Eu ajudo no que posso, mas ele não reconhece absolutamente nada. Vocês podem me dar um conselho? Dalcides, ela já sabe qual é a situação, é um vício. O vício, lamentavelmente, é um dos maiores destruidores de lares que nós temos no mundo, no planeta, principalmente o vício da bebida. Agora, todo vício, ele pode ter um fim. Vocês podem tentar começar a despertar a consciência no seu marido sobre esse vício e procurar ajuda clínica, ajuda médica.
Hoje existem muitas maneiras de você lutar contra vício de cigarro, contra vício de bebida. E é muito importante que uma pessoa, quando ela está no vício, Dalcides, ela precisa de apoio, principalmente de filho, de esposa, porque o vício, ele queima as sinapses do cérebro. A pessoa já não tem o mesmo comportamento, ela não tem os mesmos pensamentos, ela fala coisas que são desconexas, então ela precisa de ajuda. Se une com as tuas filhas e tenta criar essa consciência de curar esse vício da bebida, que não é difícil, mas precisa muita paciência e precisa empenho aí da família para auxiliar. Ô Romão, e às vezes também a pessoa precisa querer, né? Eu já vi muita esposa dizendo assim, nossa, como eu queria que o meu esposo, como eu queria que essa esposa, o meu esposo, ele quisesse, ele tomasse uma decisão, ele escolhesse. De repente, esse esposo parece que está cego. É uma das características do vício, né? Ele vai cegando. E enquanto esse alguém não dá um passo, não escolhe, não faz uma opção, é uma cruz, porque quem está ao lado muitas vezes se sente impotente, né? Esse é um papel muito precioso de quem está ao lado, porque cabe a quem está ao lado, principalmente a família, o despertar para esta vontade, para este querer. Às vezes é a palavra de um filho que toca o coração do pai. Às vezes é o gesto de uma esposa que toca ali a mente daquela pessoa que está viciada. E sabe, Dalcides, por incrível que pareça, o vício, em muitos casos onde as pessoas venceram por amor à família. Venceram por amor aos filhos, venceram por amor à esposa. A família tem um papel fundamental. Agora, sem um processo clínico atuando aí, é difícil. Então, essa consciência precisa acontecer. Sou casado há 14 anos, eu tenho 2 filhos. Sempre tive um casamento muito difícil, casamento cheio de mágoas. Nunca me senti como se fosse a mulher que ele tinha escolhido. Ele nunca demonstrou isso. Em nossas brigas, ele sempre acabava me agredindo verbal e fisicamente. No outro dia, ele fazia de conta que não tinha feito nada e tocava a vida como se nada fosse. Eu aguentava tudo quieta. Eu fazia sempre de tudo. Ajudava ele a pagar as contas da casa, trabalhava, mas nunca tive valor. Para as pessoas de fora, ele era só sorrisos. Sendo boa pessoa, mas dentro de casa, a cara dele mudava. Cara feia. Com todos esses problemas, eu acabei procurando uma outra pessoa fora do casamento. Até que ele descobriu. A minha vida virou um verdadeiro inferno. Eu queria me separar, mas ele pedia muito para que eu não largasse dele. Eu fui julgada pelas pessoas e pelo próprio meu pai, que traiu a minha mãe várias vezes, mas foi super severo comigo. Me fez sentir a pior pessoa na face da terra. Eu resolvi continuar com meu marido, não por eu gostar dele, mas porque muitos me viraram as costas e nunca entenderam o que eu vivi e o que eu passei. Eu caí dentro do poço e até hoje não sei se vou conseguir me recuperar. Hoje eu estou na solidão. Eu comecei a assistir o programa e sabe que tem horas que eu tenho vontade de abandonar tudo, mas eu confio em vocês. Eu não sei se eu o amo ainda ou se a mágoa destruiu esse amor. Franciele. Dalcides, Franciele, a mágoa é um veneno que só tem efeito em quem emite. Você dizer que está magoada com uma outra pessoa
Isso não faz mal nenhum a ela, só faz a você. A gente precisa aprender a dissolver essas mágoas, a fazer o exercício do auto-perdão. E sabe, Dalcides, na maioria dos casamentos que são desfeitos, se você fizer uma análise, na minha opinião, 90% faltou Deus naquele lar. Faltou Deus naquelas pessoas. Faltou as pessoas terem mais informações como essas que você concede aqui milagrosamente, agora nas madrugadas, há mais de um ano. Todas as vezes que nós enfrentamos desafios como esse, é importante você buscar o caminho de Deus. É importante você olhar no espelho e dizer assim, o que Cristo faria nessa situação? Que decisão ele tomaria? Toda vez que você faz uma autoanálise, que você se coloca numa situação de questionamento, você tem uma outra visão do fato que você está vivendo. Quando você não faz isso, você leva a vida que o mundo te dá. Ah, está todo mundo trocando de marido, eu vou trocar. Ah, eu tenho uma amiga que aconteceu isso com ela, eu também vou fazer isso. E aí você passa a viver a vida dos outros e não investe na sua vida. Você sabe que muitos dos relacionamentos, eles têm toda a chance para dar certo. Mas as pessoas passam a viver a vida dos outros. As mulheres passam a fazer o que outras mulheres fazem. Os homens passam a fazer o que outros homens fazem. Você precisa fazer o que é necessário para manter o seu lar, para manter a sua família, para manter a sua integridade como um casamento aí blindado. É possível blindar um casamento, mas não pode faltar Deus nessa história. As pessoas precisam se aproximar de Deus, principalmente nesses momentos. Sou casada há 6 anos e não consigo engravidar. Eu e meu marido somos saudáveis, já fizemos exames e não sei o que acontece. Me revolto com Deus e não entendo porque Ele não me concede essa graça. O que tenho de errado? Dalcides, me dá uma luz? Meu anjo, as coisas acontecem no seu tempo e se realizam nas nossas vidas no momento certo. Se o desejo de ser mãe, de ser pai, for realmente grande, verdadeiro para vocês, como eu penso que esse desejo seja grande, verdadeiro, tenho certeza que vai acontecer. Não tem motivo para não acontecer. Mas eu vou pedir para você ter um pouquinho mais de calma, sabe? Essa agitação, essa ansiedade, certamente tudo isso tem atrapalhado um pouco o caminho. Às vezes a gente fica procurando um defeito, fica procurando uma razão. E não adianta se revoltar contra Deus. Curtam as coisas positivas desse relacionamento que vocês têm. Cresçam juntos, amadureçam. Busquem outros sonhos em conjunto. E quando vocês menos esperarem, virá a grande notícia. Agora é tempo de cuidar do jardim, deixar o jardim colorido, plantar flores. E nesse clima de leveza, as borboletas virão. Eu estou rezando por vocês, mas hoje eu queria que reencontrassem a paz nesse coração. Um médico me disse assim, certa vez: ô Dalcides, sabe que vem gente aqui no meu consultório muito apreensivo em relação a isso. Não consigo engravidar, já fizemos os exames. Eu digo assim, vai para casa, só volta aqui no meu consultório daqui a 3 meses. E não pensa mais nesse assunto. E você acredita? Vários voltam depois de 3 meses e dizendo, e não é que aconteceu? A gravidez chegou? E esse médico estava me dizendo assim, Dalcides, inclusive tem gente que adota um filho e passado algum tempo, tem o filho naturalmente. E eu perguntei para esse médico, mas doutor, o que acontece com esse mecanismo assim interior? E ele me explicou uma coisa muito bonita. Às vezes a gente está demais ansioso por alguma coisa e a gente perde a naturalidade e a gente acaba se sabotando. Quando a gente relaxa, leva a vida com mais leveza, as coisas boas acabam acontecendo de forma natural.
É isso mesmo, Romão. Dalcides, nós somos seres de luz, criados pela luz divina. Quanto maior a luz, maior a sombra. Então, nós temos o nosso interior, a luz e a sombra. Nós temos que fazer a escolha de qual dos dois nós iremos alimentar. Se você alimentar a sombra, ela vai crescer. Se você alimentar a luz, ela vai crescer. A sua revolta com Deus, você está alimentando a sombra. Alimenta a tua luz. Faça planos para quando essa criança chegar. Continue lá o seu tratamento com o seu médico. Comece a viver como se essa criança já estivesse em sua vida. E sabe por quê? Porque a bênção só chega às pessoas quando as pessoas estão em estado de graça. Quando elas estão... O estado de graça, Dalcides sabe melhor do que eu isso, é quando você se preparou para receber. É quando você olha para Deus e diz assim, pode mandar essa bênção que eu já estou pronto. E quando a gente fica revoltado com Deus, você não fica em estado de graça. E aí você alimenta a sombra. Então, a partir de hoje, alimenta a sua luz. E como o Dalcides disse, já já a graça chega até você. Ó, eu vou ter que me despedir dele. Mas, assim, ele veio para ficar 15 minutos. Eu tô aqui segurando ele porque tem uma multidão aqui me acompanhando. E eu digo assim, é sinal de que essa multidão tá apreciando cada uma dessas palavras de sabedoria que vem dessa mente, desse coração. Daqui a pouquinho o sino vai tocar. Mas agora eu quero me despedir dele. Meu bom amigo, meu bom irmão. Você volta outras vezes? Sempre. Viu? Aliás, eu quero deixar um recado a você. Às vezes as pessoas, Dalcides, quando você lança um projeto como esse aqui, a pessoa fala, puxa, mas eu tenho tão pouquinho. Olha o que eu vou te contar. Esse projeto da Rede Vida é tão grandioso que mesmo com um pouco, você está participando dessa grandiosidade. E é muito importante porque cada vez mais as pessoas precisam de palavras e de mensagens como a que este programa vem trazendo ao longo deste ano, tendo aqui à frente dele nosso querido irmão Dalcides. Sucesso sempre. César, obrigado, meu bom irmão. Ó, você sabe que eu aprendo muito com o César. E a hora que eu vi ele chegando com Thaís, a sua esposa, eu disse assim, César é um dos seres humanos mais gentleman, né? É mais assim, delicado que eu conheço, preocupado com o ser humano. Ele vai assim no coração, todo mundo é importante. Você chega próximo de César, a gente se sente a pessoa mais importante, é um dom que ele tem. Então quero te agradecer em rede nacional. Eu é que agradeço. Tem o Facebook, né? Tenho, Romão César, estarei lá. Lá você acompanha o meu dia a dia, aparecendo na tela. Minha agenda e sabe das minhas palestras, dos meus livros. E já já o nosso programa está lá também. Ó, quem não conseguiu assistir, quem quiser ver de novo, vai poder assistir lá. facebook.com/Romão César. Romão César. Sucesso, Dalcides. Obrigado por tudo, tá? né? E você que está aí, vem para cá. Obrigado, de coração. Sinos tocam, vai. Amigos, sim, se Deus quiser.